recrutamento e seleção inteligente, desenvolvimento e retenção de talentos. Tudo que o seu RH precisa para criar um time de alta performance e reduzir custos em um só lugar. A Solids é uma plataforma completa de gestão de talentos com People Analytics e gestão comportamental. Transforme o seu RH com a Solids. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cauê Oliveira, trabalho na YouLeader, que faz parte da família Great Place to Work. Estou aqui para apresentar uma palestra muito especial, preparei com muito carinho para vocês sobre liderança inspiradora. Afinal de contas, é o que todo líder sonha em alcançar, né? Junto de seus colaboradores, seus membros de equipe, ser um ou uma líder inspirador. Então, eu queria trazer essa ideia aqui de ações simples, como está na própria capa aí da palestra, que podem gerar grande impacto, que nós chamamos aqui de Gift Work, já vou trazer isso para vocês, e qual que é o papel de nós, de líderes, no desenvolvimento dos times. Então, é um prazer estar com vocês. Como eu disse anteriormente, faço parte da YouLeader Brasil, e o YouLeader é uma spin-off, surgiu de dentro do GPTW, é responsável por palestras, workshops e treinamentos de liderança. E quando a gente fala liderança, estamos falando muito mais de uma postura de vida do que uma cadeira que se senta, ou seja, muito menos uma posição de empresa, né, como gerente, diretor, coordenador, mas muito mais uma postura de atitudes, e essa é a palavra-chave da minha palestra hoje, falar de atitudes que realmente podem transformar a percepção no nosso ambiente de trabalho. E quando a gente transforma a percepção, essa nossa missão, né, do GPTW, ela acaba se constituindo, que é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work for All, do inglês para o português, um excelente lugar para trabalhar para todos. E essa visão do para todos, ela é muito importante, principalmente em tempos, e que ótimo que isso está sendo cada vez mais falado, de diversidade e inclusão, né? Antes nós avaliávamos, né, muitas empresas através da sua média, mas uma reflexão muito forte pairou sobre nós, que é, poxa, se na média, eu vou falar de temperatura corporal, vou fazer uma metáfora com vocês, tá? Se eu estou com meus pés dentro de um balde de gelo, mas minha cabeça dentro de um forno ligado, na média, a minha temperatura corporal está ótima, né? Só que eu já morri 2 vezes, né? Congelado e queimado. Então, o ponto é, não é na média que nós queremos um great place, nós queremos for all. É um trabalho que a gente tem muito orgulho de fazer hoje no mundo todo, praticamente, né? Em todos os continentes, pelo menos, né? 109 países ao redor do mundo. Aqui, como curiosidade, a nossa empresa originalmente saiu, né, dos Estados Unidos, oriunda dos Estados Unidos, mas o país mais antigo, desde 1997, é o Brasil, né? Então, estamos aí agora em 2021, completando 25 anos, premiando, conhecendo as melhores empresas para trabalhar, mas mais do que isso, nós temos aprendido com elas. O que essas empresas têm feito? E quando eu falo de empresas, não estou falando de paredes, não estou falando de mesas e cadeiras, estou falando de pessoas, né? O que essas pessoas, essa liderança tem feito para que, ano após ano, seus colaboradores digam: essa é a melhor empresa para trabalhar. Eu vou tentar trazer isso de uma forma bastante resumida aqui no nosso bate-papo, nesse nosso encontro. Muitas empresas, infelizmente, não conseguem constituir um excelente ambiente de trabalho, pois fixam o seu olhar, a sua atenção, o seu tempo, o seu investimento nesses 3 pilares do modelo de gestão tradicionais. Mas eu digo o seguinte, elas fixam apenas o seu olhar nesses 3 pilares do modelo de gestão. São eles: finanças, clientes e processos, que são essenciais. Eu não estou falando mal desses pilares, pelo amor de Deus, eles são maravilhosos, são importantíssimos, são cruciais. Mas se nós esquecermos o pilar central, é aquele pilar que dá sustentação, e mais do que sustentação, que pode alavancar suas finanças, os seus clientes, a percepção da clientela e, claro, os processos, é o pilar pessoas.
E essa é a ideia de uma liderança inspiradora, que cuida e observa de cada um, cada pessoa em sua individualidade, né, com sua personalidade. Então nós temos essa frase icônica de Simon Sinek, um grande pensador do tema, que diz o seguinte: pensem comigo, 100% dos seus clientes são pessoas. Assim como 100% dos seus colaboradores também são pessoas. Então, olha a frase como está no slide. Se você não entende as pessoas, você não entenderá os negócios. É isso. Eu realmente acredito que os negócios dos negócios são as pessoas. E é isso que uma liderança inspiradora também acredita. E mais do que tudo, essa liderança inspiradora nunca se esquece de 3 coisas. Então eu gostaria que se vocês pudessem esquecer tudo, mas não esquecer isso que eu vou falar agora, para mim a minha palestra já vai estar ganha. Nunca se esqueçam que, número 1, pessoas são nosso principal patrimônio, nosso principal tesouro, como eu coloco ali. Não é? Isso é meio óbvio, tantas empresas falam isso há tantos anos. As pessoas são nosso principal ativo, não é? Mas aí você observa a forma como as pessoas estão sendo tratadas naquele ambiente, e aí você percebe e pensa, como é que as pessoas são o principal ativo se assim elas estão sendo tratadas? Então, que isso não seja apenas uma frase bonita, mas sejam realmente pautadas em atitudes que demonstrem que as pessoas sempre serão o nosso principal patrimônio. Número 2, as pessoas vão embora todos os dias ao final do trabalho. Qual que é o ponto que eu quero dizer aqui com segunda reflexão? Olha o alerta, olha o perigo. O seu principal tesouro escorre pelas suas mãos todos os dias ao final do trabalho, pois eles vão embora. Né? Se estiver num ambiente presencial, a porta se abre e eles se vão. Se estiver num ambiente online, desliga, estão offline, você perdeu o seu principal tesouro. Então, o grande ponto que fica para a nossa liderança inspiradora é o seu papel como líder é fazer com que essas pessoas queiram voltar e não tenham que voltar no dia seguinte. Existe uma diferença enorme das pessoas quererem voltar para as pessoas terem que voltar. Aqui um ponto é o seguinte: quando você observa que alguém diz que volta para o trabalho porque tem contas para pagar, pois tem família para sustentar, em outras palavras, ela está dizendo que ela tem que voltar para aquele lugar no dia seguinte. Agora, não significa que a pessoa que quer voltar, ela também não tenha contas para pagar, ela também não tenha família para sustentar, mas ela enxerga outras coisas que vão muito além do salário, que é aquilo que nós chamamos de salário emocional. E muito desse salário emocional é pago pela liderança. Pago através de reconhecimento, através de um olhar empático, através de um olhar humanizado, através de atitudes que realmente demonstram a celebração, a inspiração, o desenvolvimento, as oportunidades. Isso para dizer algumas das práticas que chamamos de salário emocional, que criam o conceito base, o conceito chave para qualquer great place to work: a confiança. A confiança é a ponte principal que constrói qualquer empresa excelente para se trabalhar. Assim como essa grande empresa chamada SAS, SAS, onde seu cofundador chamado Jim Goodnight, quando venceram o ranking Great Place to Work mundial, sim, nós temos as melhores empresas do mundo para trabalhar. Em uma determinada ocasião, SAS venceu esse honroso título, não é? E ao conversarmos com o Jim Goodnight, nós perguntamos a que se deve essa grande premiação. Ele parou por um tempo, fez aquela pausa dramática, vamos dizer assim, né? E olhou e falou: eu acho que é porque eu sempre falo para minha liderança o seguinte, abre aspas, tratem as pessoas como se elas já estivessem fazendo a diferença. E elas farão. Eu acho essa frase emblemática. Líderes inspiradores tratam as pessoas como se elas já estivessem fazendo a diferença, mesmo que não estejam. E de repente elas começam a fazer, pois eles utilizam uma famosa lei do retorno. É a lei do retorno. A maneira como você é tratado em qualquer ambiente, a forma como você queira retribuir aquele tratamento. Então, se você é um líder inspirador, um líder humano, um líder empático, um líder que cobre os resultados, sim. Afinal de contas, nós queremos um great place
to work. Nunca se esqueçam da parte do to work, né? É para se trabalhar, né? Então, claro que tem cobrança, claro que tem pressão pelos resultados, mas é uma pressão sem perder a candura. É uma pressão sem ser confundida com o estresse, sem ser confundida com a pouca saúde mental, que infelizmente acomete tantos ambientes de trabalho nos tempos de hoje. Não é? Então, uma reflexão, mais uma vez traduzindo, as pessoas realmente alavancam finanças, clientes e processos. Para trazer alguns dados para vocês, no ano de 2020, para falar de finanças, o primeiro tópico, do ano passado, né? As melhores empresas para trabalhar, e esse dado foi apurado agora em 2021, por isso que está ali, elas tiveram um crescimento de 9,3 pontos percentuais aí, né, em faturamento. Então, em ano pandêmico, ainda assim, as melhores empresas para trabalhar conseguiram remar a favor do crescimento, sendo que o PIB brasileiro, que foi apurado agora em 2021, mas que se reflete em 2020, né, que é o ano efetivo, ele foi de negativo 4,1. O que demonstra esse slide? E esse dado que eu aqui mostro a vocês, que mesmo em tempos de absoluta maré contra, as melhores empresas e os melhores líderes para se trabalhar por meio das pessoas e não apesar das pessoas conseguem remar a favor do crescimento. Tanto isso é verdade que a B3, a famosa Bolsa de Valores aqui do Brasil, né, Bovespa ou a B3, firmou uma parceria com o Great Place to Work para lançar índice de melhores empresas para trabalhar. Inclusive, isso aí até foi a capa aí uma das matérias do Valor Econômico, né? Agora, em 2021, as empresas que fizerem parte do nosso ranking nacional e que tiverem capital aberto em bolsa da B3, né, na Bolsa Brasileira, farão parte desse seleto e honroso índice chamado B3GPTW. O que vocês imaginam que vai acontecer, né, que vão acontecer com as ações dessas empresas que assim figurarem nesse ranking? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que elas terão um crescimento em termos de ação. Quando eu falo de clientes, uma grande empresa que eu sempre gosto de comentar é a Disney, né? Famosíssima empresa por encantar seus clientes. As pessoas realmente entram clientes e saem fãs daquele lugar. Tanto que uma das missões da Disney lá dentro, né, uma das premissas, objetivos estratégicos é transformar clientes em fãs. Né? Então eles têm uma frase lá que eu acho muito interessante, que é uma filosofia que diz o seguinte: o encantamento do cliente externo é consequência do encantamento do cliente interno. Então, olha que interessante a reflexão que eles fazem. Eles têm a plena convicção de que se eles não encantarem quem lá trabalha, eles nunca vão conseguir encantar quem lá visita aquele lugar, né? Então, tanto que uma curiosidade aqui para vocês que aqui me assistem, lá na Disney, as pessoas que trabalham não são consideradas trabalhadores, empregados, ou colaboradores, ou funcionários, ou o nome que você queira chamar. Eles são considerados cast members, ou do inglês para o português, membros do show, membros do elenco. Não é? Eles fazem parte daquele elenco, eles fazem parte do show, independente se a pessoa foi contratada para ser a Cinderela, para ser o Mickey Mouse ou para fritar hambúrguer o dia inteiro na lanchonete. Todos eles são considerados e tratados como membros do show. Volto com a frase de Jim Goodnight: trate as pessoas como se elas já estivessem fazendo a diferença, e elas farão. Se eu trato a pessoa que lá trabalha como um empregado ela será. Se eu trato como membro do show ela dará. Então não é à toa que existem N casos, N exemplos de pessoas que verdadeiramente tratam os seus clientes como verdadeiros membros de uma plateia que está assistindo a um show. Né? Então isso é muito bacana. E para fechar, por último, não menos importante, queria falar de processos. Aí vocês pensam, caramba, uma liderança inspiradora tem a ver com processos? Claro que tem. É uma liderança que está sempre à frente do seu tempo, mas observando os processos e as ferramentas, não como fim, mas como meio pela transformação digital, pela transformação que o nosso mundo vem enfrentando a cada mês, na verdade. Antigamente era cada década, hoje é cada mês, né? Cada momento é diferente. E aí eu queria até trazer uma reflexão curiosa de Clay Shirky, que é esse autor que está aí na tela, que diz assim, ó, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Então tem muito mais a ver a revolução e a transformação, mesmo processual, que a gente está falando de processos agora, com pessoas e comportamentos do que com ferramentas. A ferramenta ela é importante, mas ela é meio, não é o fim. Tanto que eu gostaria de mostrar agora para vocês, muito curiosamente, um processo
numa cena que vai aparecer um processo de uma equipe de Fórmula 1 chamada RBR, a Red Bull. Eles vão precisar fazer a troca de pneus do carro do piloto Max Verstappen, e ele vai fazer a troca dos 4 pneus. É interessantíssimo esse processo, vocês vão visualizar esse vídeo agora. Mas mais do que o processo, mais do que as ferramentas, que eles têm ferramentas, né, de que aparafusam e desaparafusam tão rapidamente, eu queria que vocês observassem o trabalho em equipe. Quando eu falo de trocar 4 pneus, você que talvez esteja me acompanhando, se você não é acostumado a assistir Fórmula 1, quanto tempo será que você imagina que demora para trocar 4 pneus da Fórmula 1, né, do carro da Fórmula 1? Né? Outro dia eu fiz essa pergunta numa palestra, a moça falou, eu imagino que uns 2, deve ser muito rápido, uns 2 minutos, né? Veja só esse vídeo, como é curioso. Pode rodar. Olha só que impressionante, gente. Não é de arrepiar? Em apenas 1,8 milésimos de segundo, ou seja, não dá nem 2 segundos, né? Não dá nem para você falar o 2 já foi. Eles conseguiram trocar os 4 pneus. Claro que eles têm processos muito bem delineados, os melhores. Por trás desse 1,8 segundos, quanto será que eles não devem ter de feito de treino, de ensaio, né, de planejamento? Muitas horas a fio, não tenha dúvida, né? Ferramentas, eles devem ter as ferramentas de última linha, melhor que tem, mas eu tenho certeza que eles têm algo muito importante também, que são as melhores pessoas, né? Pessoas engajadas, motivadas a querer fazer esse recorde mundial acontecer. Então, pessoal, para fechar, líderes inspiradores são aqueles que definitivamente querem dar uma boa experiência para os seus colaboradores, o que a gente chama de Employee Experience Great Place to Work, né? Ou seja, desde a atração, a pessoa que está lá sendo atraída para trabalhar conosco, mandando seu currículo, vendo que existe uma vaga disponível, até o momento da entrevista, do recrutamento. Deu certo, ela foi contratada. Momento da integração, o desenvolvimento, o engajamento, até uma futura transição, quem sabe, né? Sair da empresa, aposentar-se, não importa, mas as melhores empresas, os melhores líderes inspiradores, que são vocês que aqui estão me assistindo, querem buscar a melhor experiência possível para cada pessoa e em cada momento da vida profissional que elas estão conosco dentro da nossa organização. Porque mais do que ouvir, nós temos que olhar atentamente e identificar quais são as principais práticas da nossa organização. E segundo o Great Place to Work, as práticas culturais mais valorizadas pelas equipes, ou seja, os líderes inspiradores para conquistar esse bem tão precioso que é a confiança, que está no centro de nossa mandala, é aquele que consegue inspirar as pessoas, inspirar seus colaboradores, falar a verdade com todos e escutar com sinceridade. São práticas de dia a dia, não é verdade, pessoal? É comunicação, é inspiração, é escuta ativa, né? As pessoas acabam dando o melhor de si quando percebem que tem um líder ou uma líder que agradece o bom trabalho, que reconhece o bom trabalho feito pelas pessoas, que desenvolve, né? Que, ou seja, está preocupado com o meu crescimento profissional, com o meu desenvolvimento. Inclusive, esse ponto, por sinal, vale a pena falar aqui para vocês, é o principal fator de permanência dos colaboradores nas empresas, isso pelas nossas pesquisas. A gente pergunta, por que você fica nessa empresa e não quer ir embora? Por que você não tenta ir trabalhar em outro lugar? Eles falam, eu fico nessa empresa porque aqui eu percebo que eu posso ser desenvolvido, eu percebo oportunidades, né? Cuidado dos indivíduos também é tão importante. Em tempo de pandemia, né, essa questão do cuidado da saúde, da segurança das pessoas, do equilíbrio da vida pessoal com a profissional, a saúde mental, a diversidade e inclusão, tudo nós poderíamos colocar nesse bloco do cuidado, né? Cuidado com as pessoas. E por último, não menos importante, nós não queremos apenas indivíduos brilhantes, nós queremos grandes times, grandes equipes brilhantes, não é? Para isso, nós temos que saber, como líderes inspiradores, contratar com foco na cultura.
não apenas com foco no currículo, né? Ou seja, contratar pessoas que combinem com os nossos valores, com o nosso jeito de ser, mas que não precisem apenas se encaixar conosco, mas sim complementar a nossa empresa, trazendo o que a gente chama de não apenas fit cultural, mas o add cultural, add de adicionar a nossa cultura, add de trazer o seu tempero para o nosso molho, né? Para o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Celebrar as conquistas, não precisa nem dizer, né? Comemorar o que deve ser comemorado, não deixar passar em branco. E por último, não menos importante, a nona e última prática cultural, que é a compartilhar os resultados. Dividir os resultados com aquelas empresas, com aquelas pessoas, perdão, que ajudaram a fazer a massa crescer, né? Ou seja, o bolo crescer, e também dividir com a comunidade, que entram práticas ESG de environment, né? O meio ambiente, S de social, a sociedade, a comunidade que nos rodeia, e G de governança, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Que é você saber fazer uma governança humanizada, preconizada através das pessoas. Então, isso que é muito importante. Uma liderança inspiradora tem essa mandala tatuada, entre aspas, né, em seu coração. E caminhando aqui para o final, a grande pergunta é: e o que os melhores líderes têm em comum, né? O que esses grandes líderes têm em comum? Eu diria que são essas duas coisas. Eles têm um propósito claro e uma valorização de pessoas. Para mim, os melhores líderes das melhores empresas para trabalhar têm essas duas coisas em comum, independente da empresa a qual eles trabalham. Pode ser numa empresa do ramo do agronegócio, pode ser uma empresa do ramo de saúde, o ramo de tecnologia, o ramo financeiro, não importa. Isso é o que eu percebo em comum. Propósito claro, tem essa frase muito legal de Viktor Frankl, que é esse homem que está aí na tela, que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu acho essa frase tão impactante, assim, tão forte, né? Ou seja, aquelas pessoas, aqueles líderes que têm um porquê forte, é muito nobre isso, né? Eles conseguem enfrentar qualquer como, mesmo esses comos que a gente vê hoje, né? Como a pandemia, enfim. Dito isso, eu sempre gosto de trazer uma história que aconteceu lá na NASA, né? Na Estação Espacial Americana, na década de 60. Em 1961, John Kennedy, o presidente americano, visita a NASA para observar como estava o processo do projeto Apollo. Eles estavam com o sonho de levar o homem até a Lua, né? E aí o John Kennedy, presidente, começa a olhar as pessoas e pergunta: e você faz o que aqui na NASA? A pessoa respondia, né? Sei lá, eu sou o astronauta. Ah, e você faz o que aqui na NASA? Ah, eu sou o diretor espacial. E de repente, essa história é tão bacana que muitas pessoas até conhecem porque ela rodou o mundo, né? Foi muito icônica. De repente passou em frente ao John Kennedy um homem varrendo o chão. Estava limpando, então nitidamente ele era o faxineiro do local, né? E aí, quando perguntaram a ele: e você, o que você está fazendo aqui na NASA? Esse homem parou, com a vassoura na mão, e olhou para o John Kennedy e disse: senhor presidente, eu estou levando o homem para a Lua. É o que ele disse. Ou seja, um propósito claro. Ele tem com certeza uma liderança inspiradora que trouxe para ele essa mensagem, essa nuance de que você não está aqui só para limpar o nosso chão ou só para limpar o nosso ao redor. Você está aqui fazendo a sua parte para nos ajudar a levar o homem à Lua. E quem vai dizer que ele não estava fazendo isso? E uma liderança que valoriza as pessoas, pessoal, tem muito a ver com grandes líderes, e claro que se a gente trouxer, né, líderes inteligentes, ousados e preparados, que nós temos aí, né, Mahatma Gandhi na foto, Luther King, maravilhoso, né, Steve Jobs, né, o grande inventor aí da Apple. Agora, o grande ponto é que se a gente começar a trazer esses exemplos de liderança, pode soar meio que inalcançáveis, né? Puxa, tá, tem um a cada milhões, tem um cara como esse ou uma mulher como essa, né, que são ícones. Então, a ideia é simplificar a liderança. A gente não achar que nós temos que ser como essas grandes referências para sermos grandes líderes. Não. Nós podemos ser grandes líderes de acordo com as nossas atitudes, que a gente chama de atitudes gift work. Gift work, que é até uma palavra que não existe, foi inventada, foi criada pelo GPTW, na qual funcionários e líderes oferecem mais do que o esperado. É o tal do ir além. É um gift, presente em inglês, work, trabalho. Então, é um presente no ambiente de trabalho de baixo investimento para quem oferece e grande valor para quem recebe. E acho que a melhor forma de te explicar o que é gift work é contar para vocês uma história que foi o maior gift work que eu já ganhei na minha vida profissional. Eu dou palestras, workshops e treinamentos desde o ano de 2012. Faz alguns anos que eu faço isso. E um dos materiais que eu mais observo, que eu mais aprendo, é assistindo palestras de TED. Aquelas palestras de 10, 15 minutinhos no YouTube, que você aprende algo só de daqueles poucos minutos, né? E aí, eu sempre que assistia essas palestras, começava a vir um sonho dentro de mim, né? Que era: será que um dia eu poderia pisar nesse palco
de TED, né, naquele tapetinho vermelho redondo assim, e me apresentar trocando uma ideia com as pessoas, uma ideia que vale a pena ser espalhada, que inclusive é a mensagem do TED, né, a missão do TED. E no ano de 2017, pessoal, o pessoal do TED aqui de São Paulo teve essa ideia de chamar o Great Place to Work para fazer uma apresentação contando o que é Gift Work. Imaginem vocês, quem vocês acham, né, que eles convidaram para dar essa palestra? O Rui, o nosso CEO. Claro, né? Eles chamaram uma pessoa importante da empresa, né? Ou, claro, uma coisa tão chique dessa, vamos dizer assim, né? Tinha que ser a pessoa mais chique da nossa empresa, que é o nosso presidente. E ali eu ganhei um grande presente. Eu vou mostrar para vocês agora esse videozinho curto de 3 minutos, que mostra por que isso foi um grande gift work na minha vida. Dá só uma olhada. E lá no Great Place to Work, eu acho que foi quando eu experimentei de fato na veia o que é esse tal desse gift work. Eu tinha recém-chegado na empresa, fazia 2, 3 meses que eu estava trabalhando, aquele período de experiência, né? E eu estava também fazendo um curso de teatro. Eu adoro teatro. Essa coisa de subir a um palco e contar uma história para alguém me encanta. E essa é a essência do teatro, não é? E para quem já fez curso de teatro, não sei se alguém aqui já fez, o término do curso consiste em uma apresentação para a sua família, né? Uma apresentação da peça teatral para família, amigos. Geralmente você fica uma longa temporada de um dia apresentando. Às vezes 2. O problema é que esse um dia seria justamente numa segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalho. E eu fiquei num dilema. Será que eu pergunto para o pessoal no Great Place to Work se eu posso faltar esse dia e termino meu curso de teatro? Ou desisto de fazer o curso de teatro e continuo a trabalhar lá na empresa? Foi aí que eu olhei mais uma vez para o nome da empresa e lembrei que, além de saber pronunciá-lo, eu também sabia do seu significado. E eu fui conversar com a minha gestora na época, a Pamela. E eu falei assim: Pamela, será que em tal segunda-feira eu posso não vir trabalhar porque eu tenho essa apresentação do meu curso de teatro? E eu nunca esqueço, a Pamela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: Cauê, esse tipo de coisa você não pergunta aqui. Esse tipo de coisa você avisa. Eu sei o quanto esse curso é importante para você. Vá. E eu fui. E apresentei o curso. Foi o máximo. Nós todos apresentamos, foi muito legal. Quando estávamos agradecendo o público, aquele aplauso, né? Sua família que vai assistir. Né? Todo mundo aplaudindo, né? Aquela coisa maravilhosa, mas de repente, no fundo da plateia, eu comecei a ouvir um aplauso diferente. Cauê! Cauê! Quando a luz se acende, eu vi que lá no fundo da plateia era o Rui Shiozawa, que é o CEO e presidente do Great Place to Work, junto com a Pamela e mais 10 pessoas e amigos do Great Place to Work, que tinham ido me assistir de surpresa. Naquela mesma noite, o Rui falou para mim uma coisa. Ele falou assim: Cauê, esse negócio de teatro é importante para você mesmo, né? Eu disse: é. Ele falou: um dia eu vou encontrar um palco para você aqui na nossa empresa. E é por isso que eu preciso dividir com vocês um e-mail que o Rui mandou para o pessoal da organização do TEDx São Paulo, há umas 2 semanas atrás. Por esse e-mail vocês podem perceber que eu estou aqui por engano. Uau. Eu imaginava que isso poderia acontecer. Eu trouxe pessoas que iam puxar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não precisa nem dizer o porquê que ele foi um grande presente para a minha vida profissional. Aqui até tem o QR Code para quem quiser assistir esse TED completo. Ele tem cerca de 15 minutinhos, né? Ali eu só trouxe para vocês um trechinho de quanto que o Rui acabou não me dando um grande presente. Ele me fez realizar um sonho mais do que me deu um presente. Por quê? Porque ele tinha um olhar humano, ele tem, na verdade, até hoje, um olhar muito humano para cada um dos seus colaboradores. Com menos de 3 meses de casa,
o meu presidente da minha empresa saiu da casa dele à noite, numa segunda-feira, para ir assistir a peça amadora de teatro do seu novo colaborador. Isso é muito fora da curva. Isso é uma verdadeira liderança inspiradora. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. E para fechar, eu queria contar a história dessa grande líder inspiradora. Para mim, é uma das mais inspiradoras que eu conheço. O nome dela é Mariana Araújo, ela trabalha conosco no Great Place to Work. E ela é líder de cerca de 70 pessoas. É bastante gente para liderar, vocês concordam comigo? 70 pessoas. Por que eu digo que ela é uma grande líder? Porque ao você entrar na empresa, ela olhando para você com seus olhos, né, com o olhar, ela sabe se você está bem ou se você está mal. Para mim, isso é uma grande característica de liderança. E a Mariana Araújo, em tantas empresas, é conhecida como a tia do café, né? Servente, copeira, mas para nós, ela é uma grande líder. E esse é o cartão de visita dela. Quando nós entregamos esse cartão de visitas para ela, a nossa grande dúvida era o que nós vamos escrever embaixo do nome. E geralmente no cartãozinho de visitas tem lá, né, o nome da pessoa e o título que ela tem na empresa, né? Gerente, não sei o que, analista de não sei o que lá, né? E aí, finalmente, quando ela recebeu esses cartões de visita, ela viu que estava escrito Mariana Araújo, madrinha do bem-estar. Pois esse é o título dela, pois essa é a função que ela exerce para nós. Essa é a Mariana. Até palestra ela já deu, é claro, a nossa, entre aspas, tia do café, né? E ali ela está no nosso escritório, na foto da direita, com aquele carrinho da alegria, né? Fazendo a alegria da moçada, de todo mundo, mais ou menos à tarde, ela passava para servir esse café super reforçado. É claro que agora com a pandemia nós já estamos há 15 meses, né, fora do escritório e infelizmente a Mariana não trabalha mais com a gente, ela foi, né, embora. Claro que não, mentira, ela não saiu não, ela continua trabalhando com a gente, mesmo não estando presencial, pois ela é a nossa madrinha do bem-estar. Sabe o que ela tem feito ultimamente? Toda semana, quase que umas 2, 3 vezes por semana, ela manda no nosso grupo de WhatsApp dicas de bem-estar. Na outra semana, ela nos ensinou como faz suco detox, aquele suco verde que ela fazia para a gente tomar. Essa é uma pessoa que vai além. Essa é uma líder inspiradora. E quando a gente vai subindo nesses estágios de liderança, desde uma liderança inconsciente até uma liderança para todos, uma liderança for all, só coisa boa aparece, como no nosso estudo, segundo o nosso estudo, mais de 300% de produtividade, assim como inovação, e mais de 128% de fator de permanência. As pessoas querem ficar com esses grandes líderes. No fim, pessoal, ser um líder inspirador é colocar a pessoa no centro e transformar a nossa organização num excelente lugar para trabalhar. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, que ajuda a criar um excelente lugar para trabalhar, que é melhor para as pessoas, melhor para os negócios, melhor para o mundo. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Tchau!